Bom dia, raios de sol, pleno carnaval, e a gente tá como cumprindo o serviço de amar. Vamos aguardar só um pouquinho. Bom dia, Gisele, Gleice, Lucy, bom dia. As pessoas que não estão pulando carnaval comparecem aqui, né? Porque para acordar cedo, em pleno carnaval, só nós, né? Que estamos pulando nosso carnaval interno. Vamos aguardar só um pouquinho a Elis, tá aguardando só ela responder, então eu já fui entrando aqui. Mas vamos aguardar um pouquinho. Como é que vocês sentiram a parte do nosso alinhamento planetário? Como é que foi para vocês? Nossa, eu senti realmente desde terça-feira, acho que eu fiz até uma live na terça do Cursinho Milagre, aí eu falei, nossa, acordou alguma coisa diferente aqui no coletivo, e aí depois vi que o alinhamento planetário, ele começou desde terça, né? E como é que vocês sentiram? Eu senti muita introspecção, senti um silêncio bater na porta, uma vontade de ficar mais quietinha, foi assim que o alinhamento chegou para mim, né? Num lugar de silenciar as palavras. Já tô me vendo abraçada nessa árvore, né? Olha que delícia. Se eu falar para vocês que estas árvores, elas estão aqui desde que Brasil era Brasil. Todas elas. Elas são daqui muito antes de nós chegarmos, né? Então elas têm uma força realmente magnífica. São lindas. Insta Adri, bom dia. Enquanto a gente está aguardando a Elis chegar, a gente estava falando um pouquinho sobre o alinhamento, mas eu queria ir trazendo já um alinhamento bem profundo para vocês, que me foi revelado durante esse alinhamento planetário, que foi esse silêncio. Essa semana ela entrou num lugar, e eu vou tentar passar isso de coração para vocês, para que vocês recebam esses códigos do quanto tudo que a gente se relaciona, que a gente pensa, que a gente sente, já nos foi dito que era assim. Já pararam para perceber como tudo que a gente dá significado não necessariamente é um significado que Camille acredita, mas é um significado que já existe? E então essa semana do alinhamento foi uma semana muito forte de desconstrução daquilo que eu vejo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Por quê? Para que eu possa realmente cada vez mais treinar o meu humano a ver além. E aí começou a vir insights tão poderosos no sentido, por exemplo, vamos olhar para uma cadeira ou qualquer coisa de madeira, por exemplo. Coisas que a gente sabe, mas que a gente esquece no nosso dia a dia. Quando a gente olha para uma cadeira ou para qualquer coisa de madeira, o que a gente vê? A gente vê madeiras. A gente vê uma cadeira. Ah, tá, a cadeira é a cadeira. Mas aí quando eu vou profundo nesse lugar, eu falo, peraí, não é uma cadeira. São pedaços de madeira. Aí eu vou indo mais profundo, peraí, mas antes de ser um pedaço de madeira, ele era um tronco. Aí eu vou indo mais profundo, mas antes de ser um tronco, ele era uma árvore. Mas espera aí, antes de ser uma árvore, ele era uma semente. Mas antes de ser uma semente, ele era uma centelha divina, porque ele tinha que ter um princípio, uma energia divina para nascer. Aí eu olho para essa energia divina e eu olho para a cadeira. E aí eu começo a entender como aquilo que eu vejo tem o significado que eu dei e não o que ele realmente é. E aí eu começo a olhar para essa construção e começo a ver como tudo ao meu redor realmente tem o significado que eu dou. E aí quando eu entro nesse lugar de aceitar que tudo tem o significado que eu dou, eu começo a ver que eu estou mascarando tudo aquilo que é real. O que é real numa cadeira? É o princípio da energia que está ali, é aquele átomo
que gerou toda aquela construção. Então, quando eu paro para olhar as coisas, o mundo das formas, eu vejo o quê? A diversidade. Eu vejo Camille na sua forma, Gisele na outra, Gleice na outra, Árvore na outra, Adri na outra. Mas quando a gente vai desconstruindo esta forma, nos sobra o quê? Nos sobra só o átomo que deu existência para o nosso corpo, que deu existência para a nossa forma. E aí todo o trabalho que os mestres fizeram, que o Eu Sou foi, no sentido de que você escolhe como você quer ver o mundo. Se você quer ver o mundo a partir daquilo que você já deu significado, ou se você quer ver o mundo e enxergar além do que você já deu significado. E aí eu parto para enxergar e para sentir a unicidade. Quando eu desconstruo os significados que eu dei, quando eu desconstruo aquilo que eu estou enxergando, eu passo a ver o um. Eu passo a ver a mesma essência. Eu passo a ver o mesmo campo energético e inicial em todos nós. Olha como isso é profundo. E aí quando eu começo a olhar para tudo ao meu redor, eu começo a fazer com que esse corpo vai desconstruindo a separação. Porque aí eu já não vou olhar mais para Camille como Camille e essa garrafa como uma garrafa. Eu vou olhar que antes dela ser uma garrafa e antes de ser Camille, a gente tinha o mesmo princípio. A gente tinha a mesma força. E aí é nesse lugar que os mestres que não estão encarnados, então para eles tem uma outra visão já, eles nos enxergam. Por isso que eles nos amam mesmo diante de todo o caos que a gente cria. Porque eles conseguem ver aquilo que a gente não vê. Eles conseguem e eles escolhem enxergar quem somos e não a forma que ocupamos. E por que esse ancoramento foi tão importante para o planeta durante todo esse alinhamento? E foi realmente todos os dias, eu estou quase há uma semana nessa força. Por que isso é tão importante? Porque aí eu começo a ancorar no planeta a unicidade. E aí eu começo a reduzir dentro do meu humano os meus critérios de significado, os meus julgamentos, as minhas condenações. E isso passa a acontecer o quê? Nascer um novo humano. Então eu só dou lugar para um novo humano nascer quando eu tenho coragem de desconstruir aquilo que eu acredito ser. Olha como isso é profundo. E aí quando eu entro nesse lugar de falar, nossa, realmente quando desconstrói todas as formas sobra a mesma coisa, eu passo a dar valor para todos de forma igual. Eu paro de dar critérios de valores diferentes para aquilo que eu vejo. Bom dia, Rosalete. Bom dia, minha mãezinha amada. Nós estávamos aguardando Elis, mas não sei se nós mudamos o horário, eu não estou sabendo, ou se aconteceu alguma coisinha, tá? Mas se ela entrar, dá um okzinho aqui. A Gisele colocou semana de fortes energias, a percepção fica mais evidente da própria frequência. Consegui ver mais amor onde eu não via e me senti bem leve. Bom dia, Marley. Eu também sinto isso, Gi. Eu sinto que quando a gente se permite desconstruir aquilo que eu enxerguei como percepção pessoal e me dou o direito de começar a ver as coisas como elas realmente são, é onde eu começo a enxergar o amor. E aí é onde eu passo a compreender que só o amor é real. Porque por trás de todas as formas, por trás de todos os significados que a gente cria, sobra o quê? O mesmo átomo, a mesma fonte que traz o princípio de tudo, não é? E o que é essa fonte, senão o amor? Olha como isso é lindo. Então eu começo a ter lapsos de que, caramba, o amor está em tudo.
E aí eu posso me sentir amada não só quando eu abraço uma árvore ancestral que tem realmente um campo de amor magnífico, mas eu posso simplesmente sentir amor abraçando a minha garrafinha de água. Eu começo a entender que eu posso sentir paz, que eu posso sentir acolhimento só me acolhendo, porque o amor está em mim. Eu não preciso de viagens, eu não preciso de meditações, eu não preciso de cursos e mesas, porque eu passo a entender que também está dentro de mim. E aí eu começo a me fortalecer no lugar de que sou divino, mas também você é divino e tudo ao meu redor é divino. Então, com isso, a competição, a inferioridade, a superioridade, elas deixam de existir, porque não tem espaço para competir com o que é igual. Olha como isso é profundo. Se eu consigo descaracterizar Camille, descaracterizar essa garrafa, sobrando o amor, sobrando a essência energética que é a mesma, eu começo a ver que eu não sou melhor do que a garrafa só porque eu falo, só porque eu tenho livre-arbítrio, só porque eu criei a forma da garrafa. Não sobra espaço para isso. E nessa semana toda, dentro de tudo que me foi revelado, nós fomos criados para a individualidade, tá? Foi o que eles disseram para mim, não se desespere, querida alma, porque você foi criada para isso. Quando nós estávamos na grande extensão, na fonte, que nós tínhamos total consciência da nossa totalidade, tudo já existia. Mas quando essa mesma totalidade começa a decidir se estender, se estender, se estender, até tornar só um sopro de si mesmo, né, vai diminuindo, reduzindo tanto aquele campo de energia que era enorme e de repente vai entrando num funil, vai entrando num funil, no funil, funil e sobra um fio da totalidade. Como é que esse fio vai conseguir compreender a totalidade, sendo que ele está como um fio? Vamos para a gota do oceano e o mar. A gota do oceano, ela continua sendo o oceano, só que ela está individualizada. E como gota, ela não consegue enxergar o total do oceano. Ela sabe que o oceano é gigante, mas ela olha e fala assim, caramba, eu não consigo saber tudo que tem dentro desse mar, afinal eu estou como uma gota. Mas ainda assim ela sabe que ela é o oceano, e é só isso que o humano precisa aprender. Como humanos, a gente precisa aceitar que, como individualidade, eu não vou conseguir enxergar a totalidade. Eu não vou conseguir ver realmente que é um campo só, com os olhos, as minhas percepções realmente vai ser da matéria, as minhas percepções realmente vai ser das formas, porque eu estou como gota, você está como gota. Só que se dentro de mim eu abrir espaço que, por mais que eu esteja como gota, porque eu fui criada para me experienciar como gota, eu sei que o oceano está ao redor, então pronto, você já deu um salto quântico na tua vida. A dificuldade é que a gente continua escolhendo se ver como gota sem acreditar que o oceano existe. E aí, o que eles também me trouxeram? Quando a gente vem para esse fractal da individualidade, que era uma experiência, é onde começou a surgir a dualidade. A dualidade, ela não é real. Camille, como assim não é real? Eu vejo o mundo dos opostos aqui, inclusive a luz e a sombra, o dia e a noite, o branco e o preto. Ela não é real porque ainda que enxergamos as polaridades, continua sendo um. Então, ainda que eu enxergue as polaridades, a frequência é a mesma. Só que são pontos diferentes de uma mesma linha. É igual uma moeda, você tem cara e coroa, mas continua sendo a moeda. Então, se eu for aplicando isso no meu dia a dia, o que nasce? Um novo humano, porque nasce um novo olhar. E com isso nasce o quê? Uma nova era. Então, se eu começo a compreender que as polaridades não são duais, porque continua sendo uma consciência, continua sendo uma única essência, eu começo a aceitar o mundo do humano.
E ao invés de eu condenar a dualidade, eu compreendo que, na verdade, a dualidade nunca existiu. A dualidade foi uma crença na separação de que eu sou um e Deus é outro. Então, nós somos dois. Não, mas espera aí, é só um, é a mesma frequência. Eu existo porque ele existe. Agora entendi a unicidade. Olha como é simples. E a gente que complica. Então, o mundo das polaridades não é a dualidade. É só as diversas formas de uma mesma fonte se manifestar. É só as infinitas faces da mesma moeda, que é Deus. Então eu começo a escolher como eu quero enxergar o mundo. Não, peraí, Camille, mas aquela pessoa ali, ela é muito difícil, ela é ruim demais, meu Deus, olha tudo que ela fez. Aquela pessoa é você, é a mesma essência. Construindo com o computador quântico, com a mente de Deus de forma diferente. E aí, quando nós começamos a dentro daquele corpo átmico magnífico que vai se reduzindo e vai criando as individualidades, o que começa a surgir? Pensem comigo. A competição, a inveja, a ira. Porque aí eu tô lá, eu saio de filho paradisíaco, eu saio da minha mônada e aí eu sou criada aqui de uma forma individual, em que eu só consigo enxergar a minha, apesar eu tô 1% do que é 100% da minha luz. Então eu tô lá, eu só tô enxergando a mim. E eu sou rosa. Aí de repente eu começo a enxergar a Gisele é verde. Ai, que cor feia, Gisele. Não, para, isso não é amor não. Gisele tá com defeito. Aí eu começo a enxergar a Fátima. Ai, a Fátima é redonda. Ai, que coisa feia. O quadrado aqui é muito mais bonito. Aí eu começo a... Não, olha que lá, meu Deus, que lá é ridículo. Quando eu estou na forma individualizada, eu começo a dar valores conforme a minha percepção. E aí é onde começa a existir no mundo das formas o que a gente chama de maldade, de violência, de competição, de ira. Porque esquecido da minha totalidade, eu só enxergo aquilo que eu quero enxergar e da maneira que eu quero enxergar. Então é quando os filhos de Deus começam a competir entre si. E aí é quando eu começo a dar valor ao amor. Esquecido de que todos nós somos o amor, eu começo a dar valor a ele conforme o que para mim é melhor. É quando essa diferença e o que a gente chama de dualidade nasce. Que na verdade, o que a gente chama de dualidade, que é a polaridade de si, é só o outro extremo. Então eu saio do meu extremo, que é a totalidade, e venho para o extremo da individualidade. E aí dentro dessa individualidade eu começo a dar ao mundo as percepções que eu acho que ele tem. Para Camille, o mundo é maravilhoso, porque o mundo me leva para crescimento, o mundo me dá a oportunidade de buscar o caminho do meio. Mas para outras pessoas que às vezes estão passando por um grau de dificuldade, vai falar o quê? O mundo é horrível, o mundo me causa dor, e que eu já estive naquele extremo, eu já estive nesse lugar para quem leu o meu livro. Então, tudo está naquilo que você quer enxergar. Por que que eu trago hoje isso aqui nessa live como um alinhamento para o seu coração? Porque é a partir deste lugar que a gente vai encontrar o equilíbrio. Assim na terra como no céu. Então eu já compreendi que a gota é igual ao oceano. Mas como é que eu vivo isso? Como é que como humano eu continuo vivendo a minha individualidade, afinal eu tenho papéis, né, de mãe, de filha, de pai, de tio, de avô, de profissional, mas ao mesmo tempo eu vivo a minha unicidade. É o caminho do meio. As almas, elas foram criadas pela fonte para se experienciar dentro de um fractal que a gente chama de ego. Que na verdade o ego, ele é uma experiência da individualidade. Só que dentro da minha individualidade, a gente foi esquecendo tanto da totalidade, a gente foi esquecendo que a gente era gota, que a gente foi se identificando. E aí eu passo a defender que
a mulher é melhor do que o homem. Afinal, eu tô como mulher e eu me identifico de que a mulher é superior ao homem. Então, eu começo a defender a separação. Aí eu começo a entrar no lugar, vamos colocar isso no corpo emocional, vamos levar esse alinhamento hoje para as nossas emoções. Vamos pensar no amor e o ódio, na alegria e na tristeza. Elas não são a mesma energia, elas não partem da mesma fonte, então elas não são diferentes. Não tem como eu excluir o ódio sem excluir o amor, porque se eu deleto um, eu deleto tudo, porque é a mesma fonte. Não tem como eu excluir a tristeza e ficar só com a alegria, porque é a mesma fonte. E é aqui, e é com isso uma legião inteira já chegou aqui com a gente, não que já não tivessem presente, mas vem com mais força. Por que eles vêm com mais força, gente? Porque o corpo emocional é uma especificidade do humano. Não que as outras raças não tenham emoções, mas são formas diferentes. Para quem já acessou outras raças, que, vamos dizer assim, está em dimensões mais elevadas, parecem robôs. A energia que chega para nós é a energia como o meu corpo emocional recebe, mas eles têm uma energia fria. Não uma energia fria de ruim, como a gente pensa, mas parece uma energia de robô. Porque não é essa a energia desse corpo emocional que nós temos, é diferente. O corpo emocional, como nós sentimos, é uma especificidade muito grande do humano. Vamos dizer assim, que é como se aqui fosse tudo intenso, o que lá é suave. Então, se a gente aprende a dominar essa energia do corpo emocional, eu me torno um mestre na raça humana. E esse corpo emocional, ele só começa a ser dominado quando eu entendo que não tem como excluir nada que existe dentro de mim. E aí eu começo a fase da integração, da unificação. Porque o meu espírito, ele pode estar até ascensionado, unificado, ele compreendeu, ele alcança planos dimensionais diversos. Mas se eu não trouxer isso para o meu humano, eu não integro com a forma onde eu estou a me experienciar. Então, do que adianta, Camille, conhecer muito, ficar lá no mundo das ideias, fazer muitos trabalhos no plano espiritual e a hora que chega para o humano não integra? Então, isso é um desafio para que sempre a gente esteja integrando tudo aquilo que eu entendo como verdade, eu preciso integrar no meu humano. Então, se eu começo a entender que a energia é uma, que foi eu que dei significado a ela, eu começo uma fase muito importante na minha evolução, que é integrar o meu corpo emocional. Aí eu parto desse princípio de que não tem como excluir a tristeza, porque eu vou estar excluindo a alegria, afinal são a mesma fonte. Tá, Camille, você está me dizendo que as emoções têm a mesma fonte, que não tem como excluir, que eu tenho que integrar tudo. Mas e aí? Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza. Mas vamos parar para pensar um pouquinho mais profundo, como a gente trouxe na semana passada. Você só não quer sentir a raiva e a tristeza porque você deu um significado a elas. Você acreditou que aquela energia manifestada daquela maneira era a raiva. E eu tenho que excluir a raiva porque ela me causa um negócio aqui que me incomoda. Mas tudo isso foram significados que nós demos. Nós estamos sendo convidados a integrar tudo dentro de um mesmo olhar, o um. Então, ao invés de olhar para a raiva como uma característica ruim que eu a dei, eu vou pegar aquela energia, vamos olhar para a raiva como eu trouxe na semana passada. Ela é uma energia de movimento. Quando eu sinto raiva, o fogo sobe. Do jeito que o fogo sobe, eu saio de onde eu estava. Eu me movimento, eu caminho. Porque a raiva me faz fechar ciclo. Não, vou fechar esse relacionamento tóxico. Eu vou sair dessa profissão porque ela não me deixa feliz. Ela me movimenta. Então, como é que eu posso dar à raiva um significado ruim? É que o problema é que a gente se autocondena em nossas ações. Então, o desafio não está em sentir a raiva, em sentir o medo, a tristeza, mas é o que eu faço com ela. E é o que eu faço com ela que me faz querer excluí-la.
Se eu só sinto aquela raiva dentro do meu relacionamento e percebo que está na hora de mudar, tem alguma coisa aqui que não está legal, e eu pego essa força impulsionadora e saio, me movimento, ela foi benéfica para mim. Agora, se eu pego aquela raiva e eu fico me destruindo, aí eu entro no que a gente trouxe no início da live, na separação. Aí eu entro no desalinhamento. Aí eu começo a me achar melhor do que o outro. Ai, que lá não tem nada. Aí eu começo... Pronto. Eu dei à raiva a conotação que eu queria dar a ela. E não ao que ela realmente representa. A mesma coisa é a energia do medo. A gente fala, vamos excluir o medo, você não pode ter medo, você tem que ter coragem. Peraí, quem disse que o medo é o medo? Se eu pego essa energia dentro de mim, o que o medo causa em mim? Ele me causa cautela. Eu dei ao medo o nome de paralisação, mas na verdade é uma energia de cautela em que eu observo o meu caminho, onde eu observo que eu estou com medo de caminhar naquele caminho, e aí eu vou me tornando cautelosa, porque aí eu começo a ver aquele caminho e falo, deixa eu ver a melhor forma de eu estar nessa experiência. Então, olha o quanto esse alinhamento de hoje é importante. Se a gente realmente desconstruir todos os significados que a gente deu ao mundo e permitir que a verdade se revele, a gente vai ver o quanto já estava tudo na nossa cara. A gente só não enxergava a verdade porque a gente queria continuar preso nos critérios de valores que a gente dá. Olha como isso é profundo, né, Gi? Essa semana para mim foi muito intensa nesse lugar. E aí eu comecei a entender, inclusive vou postar depois dessa live, que ao invés de a gente vivenciar o amor, a gente quer decifrar o amor. E ao invés de a gente viver no nosso dia a dia, o olhar um para o outro de mesma essência, e que eu estou a todo instante servindo o amor, porque o amor está em tudo, eu quero decifrar. Eu quero entender quantas dimensões tem, eu quero entender o corpo emocional, eu quero entender por que a maldade... Eu quero entrar nos questionamentos, nas perguntas, nas dúvidas, ao invés de ser aquilo que eu já sou. Então, vamos levar isso para um alinhamento agora com esse humano desde o início. Você está chegando agora na live, assiste ela no início, porque a gente trouxe uns alinhamentos muito importantes para esse lugar. E aí eu queria levar vocês agora para esse alinhamento, que é o que eles treinaram comigo essa semana, que é ir para esse lugar do nada. E aí quando eu cheguei num lugar do nada, onde eu consegui realmente reduzir, tira todos os significados, que eu entrei nesse lugar do nada, do esvaziamento mental, foi quando eu realmente consegui sentir, sair de Camille e ir a todo instante para esse um. E aí eu consegui ver que o amor estava em tudo. E que não tem como eu excluir mais nada. E que é simples, eu só tenho que ser aquilo que eu já sou. A Rosalete colocou aqui, ou seja, temos que observar ao que estamos dando vida em nós. Exatamente. E observar o quanto a gente dá valores diferentes. O que é importante para mim e não é importante para você, eu começo a achar que o meu é mais importante do que o seu. E aí eu começo a entender que, peraí, se tudo tem o mesmo valor, só tem forma diferente, eu começo a respeitar todo mundo. Porque eu dou o mesmo valor para tudo. Eu dou o mesmo valor para essa cadeira que eu dou para um humano. Camille, mas o humano respira, o humano morre, a cadeira é um objeto. Não, ela tem o mesmo valor. Então, desconstruir os critérios de valorização que a gente deu nos leva para esse lugar de unicidade e nos traz um novo humano. E aí é onde eu destravo a minha habilidade de telepatia. Porque eu só posso entrar em ressonância com aquilo que não fala a mesma língua que eu
se eu entrar no mesmo grau de ressonância que ela, que é de energia para energia. Então, para eu conseguir me conectar com essa água a ponto de alterá-la, eu preciso estar o quê? Conversando de energia para energia. Então, para eu curar o meu corpo adoecido, para eu mudar as polaridades da minha frequência, eu preciso conversar de energia para energia. E aí é onde a gente entende também o quê? O poder da vibração. Não adianta eu estar pensando aqui, ai, mas eu sou eu sou, meu Deus, eu sou Deus em ação, mas eu não vibro isso. E por que eu não vibro isso? Porque eu não estou vendo Deus em tudo, eu continuo separando. Então, assim, por isso que às vezes a gente tem a impressão que as coisas não andam ao nosso redor. Camille, mas eu faço, parece que eu estou no mesmo círculo. Porque ainda dentro de você essa decisão não foi tomada. Porque não alterou ainda o teu campo vibracional. Ah, mas ele está alterando. Só que precisa de quântons maiores. O nosso corpo humano, gente, é um sistema biológico muito profundo. E ele está enraizado nas crenças de que comer adoece, o corpo emocional gera câncer, ele está acostumado a envelhecer, ele está dentro de um sistema de crença de que eu sou eu, dane-se você, você é outra pessoa. É o sistema biológico. Ele não tem quantum energético da unicidade porque ele não foi treinado para isso. E a gente sabe que o nosso cérebro, ele atua na forma de repetição. Se eu não crio um hábito deste corpo, dele ser a unicidade, ele não vai ser. Então é um trabalho diário de a todo tempo estar conversando com esse corpo. Corpo, você e essa água são um. De energia para energia, vamos trocar o nosso amor, vamos nos comunicar. E aí a telepatia começa com tudo. E é onde você começa a sentir o outro sem ele precisar falar. É onde você começa a sentir as frequências que a gente chama de mestres, que a gente chama de outras raças, porque você está conversando de igual para igual. Você não está conversando com o corpo biológico que acredita que não tem telepatia, porque é isso, o corpo biológico ele não sabe que ele tem. O corpo biológico sequer sabe que pode se teletransportar, porque ele não foi construído para isso dentro do sistema que a gente existe. Então eu começo a ser inteligente. Quando eu pego tudo isso que eu falei nessa live e eu levo isso para o princípio do meu dia a dia, eu começo a ser inteligente e começo a fazer com a vida o que eu gostaria que ela fosse comigo. Então eu quero ampliar as minhas habilidades. Então para isso eu preciso desconstruir as minhas limitações. Mas para isso eu preciso entender como o meu corpo físico funciona. E onde é que a gente faz isso? É nesse estado de vazio. Quando a gente fala do Theta Healing, quando a gente fala das meditações, na verdade é só acessar esse lugar que está em tudo, que nos coloca de igual para igual. E aí quando eu estou nesse lugar de igual para igual, porque aqui todos nós somos iguais, nós somos a mesma luz, filha de Deus, a mesma extensãozinha, é onde eu percebo que eu estou vibrando. E é onde eu começo a escolher de forma consciente o que eu quero me sintonizar. Mas para isso precisa ser rotineiro. Eu preciso estar ensinando este corpo que é a unicidade, porque senão vai ficar só no meu espaço mental. Bom dia, Paulo. Então, vamos fazer agora um exercício desse lugar de esvaziamento. Vamos respirar um pouquinho agora aqui, ó, no lugar onde todos nós e tudo ao nosso redor. Coloque agora no seu coração todas as espécies diferentes. Coloca um objeto como uma cama, coloca um elemento como a água, coloca um animal, coloca uma espécie mineral, pega um cristal ou uma pedra, pega o reino vegetal, coloca uma planta aqui. Coloca tudo aqui, ó, todas as espécies que a gente vê como diferente, como reino diferente, coloca aqui dentro. Se conecta agora com todos os reinos do mundo das formas, tudo, 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 tudo. E respira agora.
Respire, comece a sentir como você está olhando para Deus em tudo aquilo que você dá forma. Comece a fazer com que o seu corpo sinta que nesse lugar todos têm o mesmo valor, que nesse lugar todos somos um. E deixe nascendo agora dentro de você esse fio que conecta tudo e todos, que é o fio do amor. Deixe o seu corpo sentir que ele tem a mesma energia da árvore que ele tanto honra. Deixe esse corpo sentir que ele tem a mesma energia de uma barata que ele tanto tem medo. Deixe esse corpo sentir que ele tem a mesma energia da cama que ele deita. Deixe esse corpo sentir que esta energia vem da mesma fonte. Corpo, nós temos a oportunidade a todo instante de deitar em Deus. Olha como isso é profundo. Eu não deito numa cama, eu deito em Deus. A cama foi o significado que nós demos. Eu tenho a oportunidade de respirar Deus a todo instante, porque oxigênio, vento, foi o nome que nós demos. Eu tenho a oportunidade de servir a Deus, sempre que eu escuto o meu irmão, sempre que eu faço uma boa ação, sempre que eu preparo uma mesa de café da manhã, eu não estou servindo meu marido, meus filhos, eu estou servindo a Deus. Os papéis foram os nós que demos. Corpo, aceite que os significados de tudo que vemos foi dado por nós, mas que por trás tem o princípio da verdade. Corpo, eu te dou todo o direito de sentir Deus. E tudo é Deus. Então eu te dou o direito, corpo, de sentir o que eu denomino como raiva, como medo, como tristeza. Que você tem o direito de sentir Deus em todas as suas formas, para além daquilo que eu denominei, para além daquele significado que eu dei. Vai desconstruindo o corpo. Vai desconstruindo de dentro de nós qualquer energia de competição. Não tem corpo como competir com o que é igual a nós. Somos iguais, corpo. Para além das formas, para além das nossas diversidades materiais, nós somos iguais, corpo. Eu sou Deus, como esta cadeira é Deus, corpo. Não tem como competir com Deus, sendo que tudo é Deus. Corpo, não precisa mais ter inveja, porque aquele humano sabe cantar magnificamente, porque aquele humano tem bens materiais que eu gostaria de ter. Não precisa, corpo. Porque se ele tem, nós também temos, corpo. Porque em essência nós somos um. Não há espaço para ter inveja, muito pelo contrário, corpo. Vamos celebrar, porque uma parte de nós está sendo próspera. Vamos celebrar, corpo, porque uma parte de nós tem um canto que abre portais. Corpo,
Não tem mais por que você julgar nada do que vê. Não tem mais por que você julgar aquele irmão que está dando um significado diverso do seu. Porque agora você sabe, corpo, que tudo tem o mesmo significado, o mesmo valor. Então não há mais espaço para condenar. São apenas as almas, corpo, que esqueceram da sua totalidade e que, tão identificadas com a sua individualidade, acreditam ser parte, mas não tem como fracionar Deus. Deus sempre será um, ainda que ele pareça parte no mundo das experiências. É só a forma, é só o molde do amor do corpo, onde cada parte de Deus ganha uma tonalidade diferente, mas continua sendo Deus, corpo. Corpo, você pode abrir mão agora de qualquer crença de inferioridade e de não merecimento. Porque agora, corpo, você começa a entender que não há inferioridade ou superioridade, porque o valor dado é o mesmo. Todos possuem o mesmo valor. Não tem como um ser grande e outro ser pequeno, porque tudo é igual. Então aceite, corpo, que você é tão sagrado quanto aqueles que você coloca no pedestal, como Jesus, como Maria, como os arcanjos. Sim, corpo. Você tem o mesmo valor que todos eles. A nossa única diferença, corpo, é que eles sabem e vivem quem são, enquanto nós, corpo, brincamos de ser esquecidos. Eles são deuses e eu não sou, eu. Sim, corpo. Entende quanto trabalho de desconstrução, mas ao mesmo tempo, corpo, começa a ver como tudo é simples. Começa a ver como o amor não é complexo, que complexos são os significados que eu dou a ele. Então, corpo, a partir de hoje eu decreto em você, meu amado templo sagrado, onde como alma eu me deito em Deus. Eu decreto que a partir de agora, ainda que o mundo das formas sejam diversos, eu verei, nós veremos a unicidade do amor. A partir de agora, corpo, eu decreto que todos os sentimentos de inferioridade e de não merecimento são desconstruídos de nossa mente. Porque agora entendo que o mesmo merecimento que Jesus e Maria têm, eu também tenho. A partir de agora, corpo, eu abro mão de julgar todos os meus irmãos, porque hoje vejo que não são meus irmãos, que sou eu em ação. E ainda que eu pareça ser uma parte, eu a partir de agora, corpo, começarei a aceitar que eu também sou o todo. E farei o meu melhor todos os dias, corpo. Darei o meu melhor em disciplina, em fortalecimento, para que a gente possa desconstruir essas velhas memórias de separação. E para isso eu me sintonizo agora com a totalidade de quem sou. Ainda que seja muita luz para esse corpo, eu sei que a memória da totalidade está em mim.
E eu peço que ela se revele a todo instante. E que onde eu me esquecer e separar, que você puxe a minha orelha e se revele ali. Amados, 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 amados irmãos, amadas partes elevadas de mim, tomem conta desta força. E como uma grande fraternidade de partes, que são a totalidade, vamos nos fortalecer agora neste decreto. Eu escolho ser o um que eu sou. Eu escolho cuidar desta forma, cuidar desta individualidade que está a se experienciar, pois ela faz parte do todo. E como o todo que ela é uma peça importante. Então eu cuidarei desta personalidade, mas não me identificarei mais com ela. Muito menos a separarei do todo que compõe este planeta. Assim é, e assim já está feito e selado, em todas as versões de mim mesma. Vão respirando profundo e vão sendo sinceros com vocês. Como vocês estão se sentindo nesse lugar? Como este corpo recebeu essa unicidade? Como este corpo lida em saber que ele é grandioso? Como este corpo lida em saber que ele tem o mesmo valor que uma barata? É hora de auto-honestidade, amadas almas. Não se enganem mais. Não coloquem máscara, pois estarão prejudicando o seu próprio caminhar. Sejam sinceros com vocês. Olhem profundamente e vejam, nossa, como eu ainda me separo dos meus irmãos. Nossa, como é difícil ver o amor numa pessoa que está dando tantos significados caóticos. São só significados. Só escolham o que vocês querem ver. Vocês querem ver o significado que aquela pessoa dá? Ou vocês querem verdadeiramente ver quem são? É só uma escolha. Bom dia a todos, professor Freira, não sei se você ainda está aqui, que saudade, um abraço enorme. Bebeto, Wanda, Gisele, gratidão a todos que estiveram presentes. Foi profundo hoje, né? Imagina isso em prática. Imagine se todos nós, humanos, praticássemos isso. Não é a nova era? Então a nova era depende de nós e ela é muito mais simples do que a gente pode pensar. É só escolher. E aí eu entendo quando eles falavam isso pra mim, é só escolher, minha filha. Eu falava, escolher uma zorra, tô escolhendo e nada tá acontecendo. Claro que nada estava acontecendo. Eu continuava na separação. Vamos juntos, relembrando cada vez mais que tudo é o amor. Amo vocês, viu? Obrigada demais por terem ficado aqui comigo. Um beijo.